Bom, retomando, o exemplo do vestido, ele apresenta as cores ali, vermelho e azul, que quer dizer não vermelho, de maneira interdependente. E isso não diz nada acerca do vestido. O exemplo diz que o vestido da Tia Marocas, ele não é vermelho completamente e azul completamente. Bom, isso não me diz nada sobre o vestido, então pode acontecer do vestido ser de qualquer cor. Qualquer experiência que eu tiver sobre o vestido da Tia Marocas não vai refutar essa proposição, a não ser que essa proposição é falsa. Não tem como, nenhuma experiência possível para mostrar que essa proposição é falsa. Bom, por quê? Porque não está falando nada sobre o vestido. Justamente por isso, está falando algo sobre como nós falamos sobre o vestido. O vestido está além desse discurso. Já no caso do metal, as designações feitas das cores para as temperaturas são feitas de maneira independente. A maneira como eu uso ali vermelho, como eu uso branco, que é o não vermelho, nesse outro exemplo, estão ligadas aos fatos, que são as temperaturas da barra de metal. Então, são independentes, as cores são designadas de maneira independente entre elas, mas dependentes de fato no mundo. Então, essa segunda sentença, aliás, são duas sentenças, né? Uma sobre não, é uma sentença só, mas bem longa, né? Essa barra de metal, quando aquecida a 800 graus, fica vermelha e a 1300 fica branca. Então, essa sentença está falando algo sobre o mundo, é algo que é refutável. Se eu tiver uma experiência diferente do que eu estou esperando, eu posso falar, opa, peraí, tem uma coisa errada. Essa sentença pode ser falsa. Por quê? Porque a experiência pode vir a mostrar que ela é falsa. E ele dá um exemplo para isso. Vem um fulano, eu estou lá trabalhando na metalúrgica, e vem um fulano e me diz o seguinte: ei, cara, você não acredita? A gente aqueceu a barra de metal a 800 graus e ela ficou branca. Para que eu responderei, bom, tem alguma coisa de errado aí. A 800 graus ela deveria ficar vermelha e não branca. Não, cara, mas eu juro, ela não ficou vermelha. Bom, deve ter alguma coisa errada, então. Ou ele está mentindo para mim, ou alguém está zoando ele, porque ele é estagiário, ele acabou de chegar na metalúrgica e alguém deve estar pregando uma peça nele. Ou, algo que é mais raro, mas pode acontecer, é meu conhecimento sobre metal, sobre ferro, no caso, não é tão bom assim. Tem uma situação que eu nunca vi antes, mas que não é impossível. E aí eu vou ter que checar se isso é verdadeiro ou não. E se for verdadeiro, eu vou ter que rever minhas crenças sobre metais e as cores que os metais têm em determinadas temperaturas. Mas isso é aceitável, porque essa sentença ela é a posteriori, ela é contingente e ela é sintética. Normal, nada de inesperado aqui. Mas agora, se o estagiário vem e me diz que ele aqueceu a barra e ela ficou vermelha e branca ao mesmo tempo, como assim? Não, ela ficou um pedaço vermelho e um pedaço branco. O branco no meio e vermelho em volta. Não é isso. Foi inteiramente branco e inteiramente vermelho. Bom, aí eu não preciso verificar nada. Tem alguma coisa errada na cabeça do estagiário. E ou ele não sabe o que branco quer dizer, ou ele não sabe o que vermelho quer dizer. Ou ele está mentindo também, né? Porque é um absurdo que ele está falando. Ou ele foi enganado também, porque primeiro dia do estagiário podem estar zoando. Ele pode não ter visto essa barra. E alguém disse que a barra estava desse jeito e falou para ele vir correndo me contar. Mas aí a atitude que o Hans Hahn diz que a gente tem que ter é: eu não devo sequer rever as minhas opiniões acerca dos metais.
quando aquecidos. O fulano, o estagiário, revogou o nosso contrato linguístico. Ele ofendeu as regras pelas quais nós queremos falar. Então, eu devo me recusar a falar com ele. Essa atitude está errada de tantas maneiras diferentes. E, bom, acho que a recusa de conversa enquanto a discordância trouxe a gente na situação que a gente está hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas isso é um tema à parte. Vamos tentar se manter aqui na epistemologia e dizer que assim, faz algum sentido o que ele está falando, porque nós não estamos falando mais a mesma língua. Porque o que eu entendo por vermelho, branco, metal e os conectivos lógicos não me permitem afirmar uma coisa dessa, porque as definições desses termos são contrárias à junção de todos esses termos dessa determinada forma. A barra aquecida a 800 graus ficou totalmente branca e totalmente vermelha ao mesmo tempo. Não. Ou branco quer dizer alguma outra coisa para esse cara, ou vermelho quer dizer outra coisa para esse cara, ou completamente, ou ao mesmo tempo quer dizer alguma outra coisa que é diferente do que quer dizer para mim e para vocês, espero. Bom, resumindo o ponto aqui dessa sessão, existem tautologias e contradições que falam sobre formas de como falar sobre as coisas, e existem proposições de outro tipo que falam das coisas em si. E o que eu acho importante salientar aqui é que os significados dos conectivos lógicos, desses termos lógicos, e, ou, não, se, então, também determinam as tautologias, não só os definings dos definiendos nas definições, que o médico dos olhos e o definings de oftalmologista, mas não é só esse tipo de significado do dicionário que importa, mas sim também os significados dos termos lógicos. Um exemplo de como isso acontece é se eu digo um determinado objeto deve ser vermelho ou azul, mas ele não é vermelho, então você pode concluir que ele é azul, né? Logicamente, que ele tem que ser ou vermelho ou azul. E eu sei que ele não é vermelho, então ele é azul. Ao dizer a primeira e a segunda proposições, a primeira é um determinado objeto ele deve ser vermelho, deve no sentido de ele tem que ser vermelho ou azul, e a segunda proposição ele não é vermelho, meio que implica, meio não, né? Totalmente implica que ele é azul. Então essa implicação, essa informação de que ele é azul está escondida já nessas duas outras proposições. Sendo assim, os argumentos respeitam as mesmas regras linguísticas que as proposições, porque afinal você pode interpretar um argumento como uma grande proposição, uma proposição zona. E se alguém não concorda que aquele objeto é azul, é a conclusão dessa proposição zona, então eu devo parar de falar com essa pessoa, porque ela também revoga o nosso contrato linguístico. Se eu for seguir as regras que o Hans Hahn está propondo, que eu não recomendo que vocês sigam. Bom, a função dos argumentos é, então, deixar evidente aquelas coisas que são afirmadas inconscientemente, ou elipticamente, digamos assim, ocultas na parte anterior do nosso discurso. Então, parece que os argumentos seguem as mesmas regras que as proposições. Eles falam sobre como nós queremos falar sobre as coisas, e não sobre as coisas de fato. Não quer dizer que as conclusões dos argumentos não sejam sobre coisas de fato. Veja bem, diferente. Mas que o argumento como um todo, se ele for válido, ele está falando sobre como nós queremos falar sobre as coisas.
Bom, acho que isso encerra essa sessão. Deu 10 minutos.